Eu queria lembrar os irmãos nessa manhã que Deus quer que você creia nele para adquirir ou receber coisas. Essa é a fonte, esse é o desejo que ele tem. Ele quer que você aprenda, seja treinado em crer nele para o teu sustento, em crer nele para as coisas que você quer receber. Ele quer nos treinar para que sempre que nós tivermos alguma necessidade, você vá a Deus primeiro. Esse é o treinamento que Deus quer nos dar. A Bíblia nos instrui, e Jesus, logo no início do seu ensinamento, ele diz, vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Porque existe, logo no início, é uma das primeiras coisas que ele diz. Porque a riqueza, e ele fala assim, não é uma questão de ter riqueza, porque a riqueza é o que você põe a confiança. Humanamente falando, se você tira Deus do jogo, a confiança que você tem é em ter ou não ter. Quem tem mais, se sente mais capaz. Então, a diferença, Jesus logo entrou e apresentou o reino. Ele estava apresentando o reino dele. O reino de Deus é chegado a vós. E vocês não podem ter acesso ao que eu tenho a oferecer se a confiança de vocês está nas riquezas. Está no sistema. Então, qual é a parte da mensagem de Deus? Deus quer que nós exercitemos a nossa fé, que sempre que nós tivermos alguma necessidade, você vai ao Pai primeiro. Amém? Você vai a Deus. Essa é a razão. Se você está necessitado, se você tem alguma coisa, pede a Deus. Vai a Deus. Creia em Deus. Olha o que Deus tem. Olha os princípios bíblicos. Olha como Deus opera nessa área. E ele diz assim, aprende a operar dessa maneira. Porque Deus tem muito a oferecer. Amém? Deus quer abençoar a nossa casa. Amém? Deus quer abençoar a nossa vida. E nós temos textos e mais textos. Aquele que semeia com fartura, com abundância ceifará. Deus quer abençoar, e a bênção de Deus não traz desgosto. Ou seja, mas Deus tem esse detalhe. Mas no meio do nosso caminho tem uma decisão que nós precisamos tomar, de confiar em Deus plenamente. Então o que acontece? Quando eu falo esse cenário que nós estamos vendo, econômico, político, social, que nós estamos vendo no mundo, não muda nada. Deus continua sendo a nossa provisão. Amém? A nossa parte é desenvolver a nossa fé para acessar esse Deus que é ilimitado na sua capacidade de prover. 1 Crônicas 21, o primeiro texto que eu pedi para vocês abrirem, é a história de Davi, naquele momento onde ele faz o censo, ele é repreendido pelo profeta, ele fez algo que desagradou o coração de Deus, porque ele teve motivos e intenções erradas quando ele fez aquele censo. O profeta traz a instrução de Deus, vai vir juízo, e ele então tem aquele momento onde Deus teve misericórdia da situação. O anjo parou, estava na eira de Araúna, e aí Davi foi rápido, nós precisamos construir um altar para parar a praga. E ele então vai até a eira, essa eira de Ornã, e ali fala com o Ornã, e Davi diz a Ornã, dá-me esse lugar. Lembra, era um problema nacional, era uma crise do país inteiro. E o líder dessa nação, o líder, recebeu a instrução de Deus, algo precisa ser feito para parar essa praga. Dá-me esse lugar para que eu edifique nele um altar, para que cesse a praga. E aí ele diz assim, dá-me pelo devido valor. Então disse Ornã a Davi, tome-a o rei, meu senhor, para si e faça dela o que bem lhe parecer. Imagina Ornã estava na terra dele e o anjo estava com a espada desembaiada perto dele. Ele disse, faz de uma vez o que tu tem que fazer, pega a terra, pega tudo, mas se livra desse cara aqui, que ele está mais perto de mim do que qualquer outro. Amém? Ele estava ali, naquele local. Tanto é verdade que você olha, os filhos viram-se, no versículo 20, virando-se Ornã, viu o anjo,
E os 4 filhos deles se esconderam. Eles viram o anjo que estava trazendo destruição. Os 4 filhos se mandaram. Davi chega ali e diz: olha, eu vim aqui para levantar um altar para Deus para parar a praga. Ornã diz assim: rápido, toma o que precisa, pega, não me paga nada, vamos lá, é presente, é benção, vai. Eu dou bois, trilhos, lenha, trigo, oferta de manjar, dou tudo. Olha, eu te dou tudo. E nessa hora, qual seria a nossa função? Bênção de Deus? Bênção de Deus, amém. Olha como Deus faz, Ele me instrui e me põe tudo na mesa. Nós precisamos discernir, meus irmãos, esses eventos, porque nós assumimos tudo, que é Deus que está dando esse monte de coisa para ele. E Davi disse a Ornã: não. No meio, meus irmãos, no meio de uma maior crise, ele falou assim: ô Davi, para de incomodar, fazer ondinha, agora na hora de tu levantar princípios, dizer assim, ser um homem de princípio, o negócio é resolve o problema depois. Não. Antes, pelo inteiro valor, ele diz assim: quanto custa isso, o valor correto, sem desconto, esse negócio, me dá um desconto, quanto vale isso? Eu quero comprar, porque não tomarei o que é teu, ele diz, eu não vou tomar o que é teu para dar para o Senhor, e nem vou oferecer um holocausto que não me custe nada. E aí, você sabe que Davi pagou o preço devido, ofereceu o sacrifício e a praga cessou. O outro texto está em Gênesis 14. Quando Ló é levado cativo, Abraão convoca os reis para dar uma força, amém, e ajudar. Eles vão atrás, liberam Ló, saqueiam os reis, e o rei de Sodoma diz para ele assim: só me dá as pessoas, pode ficar com os bens todos. Versículo 22, mas Abraão respondeu: levando a mão ao Senhor, o Deus do Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro. Eu olho, meus irmãos, as palavras e os termos que eles usam. O momento de crise, o momento de pressão, e essas pessoas têm clareza. É impressionante, essas pessoas têm clareza. Eu juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem um fio. Olha, ele disse, nem um fio. E lembra o que Davi falou? O preço integral. Exatamente o que é. Eu não quero nada. E olha o que esse homem disse: nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas. Olha a preocupação de Abraão. Eu não quero que alguém diga: lembra naquele dia, isso aí que tu tem, eu tenho parte nisso. Amém? Fui eu que dei isso. Ele não queria deixar claro para as pessoas, nem para Deus, nem no coração, nenhuma brecha para dizer: eu enriqueci Abraão. Creio, meus irmãos, que existe uma sabedoria aqui para nós aprendermos. Nós estamos falando sobre o que a Bíblia declara. Abraão era o amigo de Deus. E o que a Bíblia declara sobre Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, meus irmãos, não é uma questão de nós seguirmos uma regra. Eu faço isso porque eu não quero nada. A princípio, o que parece desses homens é que eles faziam isso de coração. Era algo natural para eles. Era fruto de revelação, que eles tinham algo. Tanto é verdade que eles eram chamados amigos de Deus. Homens segundo o coração de Deus. Eles descobriram algo sobre a bênção de Deus, sobre o desejo de Deus de abençoar eles, que quando alguém oferecia algo, era simples, eles viam com clareza. Não importa se era um momento de crise nacional, se era um momento fácil, se eles não queriam incomodar, eles viam com clareza que aquilo ali não estava vindo do coração de Deus para eles. E eles disseram: não te preocupa com isso. Amém? Eles discerniam com clareza, isso aqui, amém,
Isso aqui vem de outra fonte. Amém. Eu quero a bênção de Deus na minha vida. Deus quer abençoar o seu povo nessa hora. Mas nós vamos precisar, primeiro, não é uma coisa na marra que você diz, como princípio eu não recebo nada se não vem de Deus, porque eu não ganho. Não, nós estamos falando disso. Nós precisamos acessar a revelação e ser inspirados por esses exemplos desses homens que andavam com Deus. E de alguma maneira enxergaram que a bênção de Deus não se compara com que qualquer outra pechincha ou outra coisa que esteja, amém, sendo oferecido para nós nessa hora. Amém. A bênção de Deus é uma bênção. Amém. A bênção de Deus é uma bênção. Que você seja inspirado nessa manhã. Amém. Que você seja inspirado nessa manhã. E o que nós aprendemos nessas pessoas é que se você não consegue pagar por algo, fruto da tua fé, seria melhor não usar aquilo. Amém? Tudo o que nós precisamos na nossa vida tem que vir de Deus. E que a nossa fé seja exercitada nessa hora. Porque o mundo e a economia do mundo é frágil. Mas o nosso Deus é fiel. Amém? Eu já fui jovem, moço, e agora eu sou velho. Jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Existe um medo pairando no planeta, sobre crise econômica, sobre situações que estão diante de nós. Jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão, porque nós sentamos na mesa do nosso Deus. Amém? Nós sentamos na mesa do nosso Deus. Esses homens viram algo, e eu oro nessa manhã, amém, que esse exemplo dessas vidas possa inspirar você, e que o Senhor abra os nossos olhos para enxergar. Não tem nada fora do que Deus quer dar para você que vale a pena. Amém. Nada. Amém? Foca o teu coração no Deus que é a nossa provisão. É aquele que cuida de nós. Amém? Ele é sempre bom, Ele é sempre fiel. E vai ser fácil para nós. E eu tenho orado a Deus para que Deus nos dê essa capacidade de discernir quando alguém oferece algo para você. É dizer, Deus, amém. Ter a precisão de dizer assim, por mais que tudo indica e parece ser uma boa coisa, eu prefiro, amém, dizer não. Amém. Porque eu quero a bênção de Deus na minha vida e na minha casa. Então que Deus os abençoe. Amém? E parte da bênção de Deus é essa aliança que nós temos com Ele. Então nessa manhã nós vamos dar uma oportunidade para os irmãos trazerem suas ofertas e seus dízimos e reafirmar a aliança que nós temos. Não importa, amém, quem é o próximo prefeito, quem é o presidente, não importa quem é o secretário de finanças, não importa quem é o presidente do Banco Central, não importa. A nossa provisão vem do trono, ela passa por cima de todas as esferas naturais e Ele é capaz de abençoar o justo, em nome de Jesus.